amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, estamos no canal da Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo uma dica de leitura aqui excepcional para vocês dessa hora, sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, uma obra fantástica, merece realmente um lugar na sua estante, porque é uma obra completa, é essa aqui, estou falando dessa obra aqui, essa obra-prima, que é um clássico. A Igreja de Cristo, um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã, do James Bannerman. Aqui essa da editora Os Puritanos. No caso aqui na versão brasileira vem os 2 volumes compilados, olha só. Capa dura. Bem grosso aqui, ó. Ok? Antes de eu fazer essa resenha aqui no canal para vocês apresentar, se inscreve, você que não é inscrito, aciona o sininho das notificações, né? E continua ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, para que o YouTube venha ver que esse canal é relevante e importante para você e possamos trazer outros conteúdos também como este, ok? Vamos começar? Vamos começar apresentando aqui o sumário para vocês. Tá? Uma obra muito grande. Deixa eu dar um espaço e ficar bem confortável para os irmãos acompanharem. Caso também fique um pouco difícil, se estiver um pouquinho rápido, os irmãos podem pausar para ficar mais tranquilo para acompanhar. Aqui o prefácio, edição brasileira. O James Bannerman, que era um teólogo, né, reformado, escocês, presbiteriano. E tem várias obras, apesar que a obra mais conhecida, o maior clássico dele é essa obra da Igreja de Cristo, e tem outras obras também que pelo menos não temos conhecimento que ainda foram traduzidas. Mas futuramente pode ser que haja alguma editora, né, interessada em traduzir as suas obras. Vamos lá? Aqui tem o sumário, o prefácio biográfico, o prefácio do editor, prefácio do diretor, volume 1, introdução à natureza da igreja. A igreja definida nas escrituras. A igreja é uma instituição divina e espiritual. A igreja em sua dupla característica, visível e invisível. A igreja em sua dupla característica, católica e local. Católica como sendo universal, né? As marcas da igreja. Os membros da igreja. A igreja em sua relação com o mundo. A igreja em sua relação com o Estado. A distinção essencial e a mútua independência da igreja e do Estado. A legalidade da conexão entre igreja e Estado. A distinção entre a igreja e o Estado entre os judeus. Você tem os deveres da conexão entre igreja e Estado, a necessidade da conexão entre igreja e Estado, independência espiritual da igreja e os princípios de tolerância, liberdade de consciência, sua extensão e seus limites, a doutrina da confissão de fé de Westminster sobre a igreja e Estado. Parte 2, poder da igreja, a fonte do poder da igreja ou a liderança de Cristo, a regra ou a lei do poder da igreja. Só como é que é muito grande aqui esse trabalho. Aqui. A natureza e as características do poder da igreja, a extensão e os limites do poder da igreja, a finalidade e o propósito do poder da igreja, a quem pertence o poder da igreja. Questões a respeito das quais se exerce o poder da igreja, parte 3. O poder da igreja é exercido com respeito à doutrina, aí vem parte 1, o poder e obrigações da igreja em questões de fé, credos e confissões, os padrões subordinados à sua legitimidade e uso, objeções quanto à legalidade ao uso de padrões ou regras secundárias, o poder da igreja exercido com respeito às ordenanças, prescrições para o culto público, a origem divina, permanente obrigação e as corretas partes do culto público, ritos e cerimônias do culto público, a extensão do poder da igreja com respeito ao culto público a Deus, os limites do poder da igreja com respeito ao culto público a Deus, modelos prescritos de oração, parte 3, o momento do culto público, sábado cristão, os dias santos decretados pela igreja, o agente do culto público ou ministério cristão. Aqui, ó. O ministério é uma ordenança divina e permanente na igreja, o direito ministerial e pastoral, a sucessão apostólica, a teoria dos independentes a respeito do ministério e ordenação. Vou pular aqui um pouquinho porque ainda tem muita coisa a ser falada.
Volume 2, instituições divinas indiscutíveis em acréscimo à adoração pública comum do dia do Senhor, ou seja, sacramentos. Sacramentos em geral. Vou pular aqui que eu vou fazer uma parte direta com vocês. Pontos de vista não bíblicos ou defeituosos dos sacramentos. Sacramento do batismo, assuntos do batismo aos adultos, batismo infantil, objeções e eficácia do batismo infantil, forma de batismo, sacramento do Senhor, natureza da ordenança, transubstanciação, interessante, a doutrina da real presença e a teoria sacerdotal, o sacrifício da missa o transforma em teoria sacrificial, poder da igreja exercido com respeito à disciplina. Vem a parte 4, as pessoas que têm direito de exercer o poder da igreja. Essa parte aqui eu vou ler com vocês, hein? Deixa eu ver se é essa aqui. Função dos apóstolos, função dos profetas e evangelistas, sistema papista governo da igreja, sistema prelacial de governo da igreja em oposição ao sistema presbiteriano. Seção 1 a 2, vou pular essa parte. O sistema independente de governo eclesiástico em oposição ao sistema presbiteriano. Como falei, ele vai baseando a questão da eclesiologia sobre a ótica presbiteriana da qual ele fazia parte. O princípio congregacional em oposição ao presbiterianismo. O princípio independente de oposição ao presbiterianismo. Apêndice. Aqui, ó. Os irmãos podem dar uma olhadinha se quiser pausar, tá bom? Para ficar mais fácil, senão vai ficar muito extenso o vídeo, que eu vou ainda fazer uma leitura com vocês sobre uma parte aqui interessante. Pessoas investidas com o direito de exercer o poder eclesiástico. Então você tem uma obra aqui, ó, 899 páginas, ok? Vamos partir para a leitura? Vamos lá aqui, ó. Estamos na seção 1, a função dos apóstolos, na página 679. Uma peculiaridade, talvez a principal delas, da função apostólica, que a distingue das outras funções na igreja cristã, era que os apóstolos eram separados para serem as testemunhas do ministério de Nosso Senhor, e mais particularmente de sua ressurreição de entre os mortos. Constantemente fazem referência a isso, tanto isso o Senhor como os próprios apóstolos, como sendo o grande objetivo de terem sido nomeados para essa função. Quando Nosso Salvador deu aos 11 as instruções finais antes de ascender ao céu, ele indicou de modo bem claro o propósito para o qual eles tinham sido selecionados e separados. Ele disse, assim está escrito. Aqui, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, em quem seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Outra parte aqui que eu vou completar para vocês. A câmera não pode dobrar aqui, peraí. Vai ficar mais fácil de acompanhar. Outra peculiaridade que distingue a função apostólica de todas as outras funções comuns era o chamado e a comissão que o próprio Cristo lhes concedia. Isso aqui é bem claro que o autor vai deixar, que vai dizer aqui que ele não compete a ele, também não crê na questão de sucessão apostólica, até porque um apóstolo não ordenava outro. Ele vai deixar bem claro. Isso vai contra muito da doutrina hoje, de igrejas que levantam apóstolos, que sabiamente quem se opõe tem argumentos suficientes para dizer que, no caso, Paulo foi o último apóstolo e ele não ordenou ninguém para o sucedê-lo. Não há uma linha de sucessão. As questões aqui eram, os apóstolos eram testemunhas oculares da morte e ressurreição, ou estiveram com o próprio Cristo, foram comissionados por ele pessoalmente e tinham uma questão de selo sobrenatural da marca do seu ministério para levantar as igrejas, supervisionar as igrejas, e que isso realmente, com o seu tempo, não houve continuidade de sucessão da sua linha ministerial. Então isso hoje não existe, essa questão de apóstolo, ok? Vamos partir para outra parte também muito interessante. Bom, então nós vamos agora para essa parte final, que é o capítulo 3, falando aqui sobre a igreja e sua dupla característica, visível e invisível. Você tem aqui, a igreja invisível, com respeito aos seus membros, encontra-se no relacionamento interior espiritual com Cristo, onde quer que a igreja visível esteja, aqui,
num mero relacionamento exterior com ele. No que diz respeito à igreja invisível, a verdade dessa afirmação será prontamente admitida por todos. Não é possível haver diferença de opinião a esse respeito. O único grupo com quem foi estabelecido o pacto da graça e a quem pertencem as promessas e os privilégios é a igreja invisível formada pelos crentes verdadeiros. Foi por essa igreja que Cristo morreu. É essa igreja que está desposada com ele como noiva. São os membros dessa igreja que estão individualmente e como grupo unidos de forma salvífica a ele como seu cabeça. O laço de comunhão entre eles e o Salvador é invisível e espiritual, assegurando-lhes a todos o gozo das bênçãos da salvação aqui e a promessa da redenção eterna no futuro. Ninguém nega ou desconsidera isso a não ser os papistas. No caso, é bem lógico que o autor ele vai aqui fundamentar a sua posição na questão da igreja visível e invisível, que a igreja invisível, como tem o diálogo entre Jesus, né, um exemplo, Jesus e a mulher samaritana, ele falando que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então já fazer aquela comparação nem em Jerusalém, nem em Samaria. Então não é a questão de local que é vista a igreja, e sim a forma que é adorado o Senhor, a forma como os adoradores adoram e não o local que eles adoram, que é o mais importante. Então a igreja invisível, como nós temos toda aquela famosa frase, né, que Deus vai tirar uma igreja de dentro de outra igreja, é dessa forma que é visto. O verdadeiro crente, ele é visto por dois ângulos, de forma física, como também da forma espiritual. Esse é o verdadeiro crente que é visto por Deus dentro de um culto público, onde quer que ele esteja, na sua casa, no trabalho, na faculdade, no culto público, na sua vida cotidiana. Esse é o diferencial que esse autor, James Bannerman, ele vai fazer e vai narrar belíssimamente aqui outras comparações. Ok, irmãos? Essa aqui é uma obra fantástica para você não deixar de ter na sua estante, uma obra de eclesiologia que é bastante completa nessa área, tá bom? Mais uma vez aqui, ó, para vocês lembrarem, volume 1 e 2 completamente aqui nessa obra, editora Os Puritanos, ok? Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.